São 80 anos de história, Tupi é o nome, o nome é Tupi. É bola em jogo, galera, oi samba. Olá, amigos do programa Bola em Jogo. Vamos falar de futebol direto da redação da Super Rádio Tupi. O que poderíamos falar da vitória do Flamengo 1-0 sobre o Vasco da Gama? Pegar aqui um primeiro conceito, que de fato o jogo foi equilibrado, mas já temos algumas observações. A primeira questão é a linha de 3 meias que o Vasco escalou. Montoya pela direita, Marcinho centralizado e Bernardo pelo lado esquerdo e Rafael Silva no ataque. Mas vamos pegar essa linha aí. Será que Montoya vai crescer? Vai ser esse jogador consistente que a gente espera para fazer essa função? 90 minutos, jogador efetivo? Marcinho também? Poderemos imaginar isso para o futuro desse jogador? Bernardo também, um meia, para citar aqui um exemplo, o Luan do Atlético Mineiro, o tempo todo atacando, se movimentando. Essa é uma pergunta importante, pelo desempenho na partida contra o Flamengo. Então essa linha fica aí na observação. Em relação ao Rafael Silva, vem aí o Tales. Mas o Vasco não necessita de um jogador mais efetivo, com mais peso na área? Os volantes Guiazul e Sandro Silva, independente do Sandro Silva que quis dar um drible no Everton de calcanhar, é um erro. E é um erro, digamos, é um erro primário, porque ele tinha do lado dele 5 jogadores para executar o passe, quis fazer uma jogada que nós consideramos firula. Mas na marcação Guiazul e Sandro Silva, tem mobilidade nesses volantes? Tudo isso deu para perceber nesse jogo contra o Flamengo. De outro lado, o Flamengo é mais consistente do que o Vasco. O jogo pode ter sido equilibrado no primeiro tempo. O Flamengo volta mais agressivo no segundo tempo porque tem padrão do ano passado. Isso é óbvio que o Flamengo tem padrão. A pergunta que se pode fazer do Flamengo não é pelo lado da consistência tática, é se Cirino deve jogar centralizado como alguns momentos da partida ou pelo lado. Ele, quando vai para o lado, ele é muito mais eficiente. No jogo contra o Vasco da Gama isso ficou bem claro também, quando ele sai ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, fazendo, portanto, a função de ponta. Portanto, essa é uma observação do técnico Vanderlei Luxemburgo. São aqui aspectos que eu gostaria de destacar na vitória do Flamengo 1-0 sobre o Vasco da Gama. São pontos, não é uma crítica início de trabalho, ninguém vai fazer uma crítica no início de temporada. Mas tudo isso é para observar. Segundo tema aqui no programa Bola em Jogo, a presidente Dilma Rousseff, ela vetou o refinanciamento de dívida dos clubes sem contrapartida. E o foco é a contrapartida e não a renegociação, porque as renegociações, e foram muitas, não surtiram efeito nenhum. Eles conseguem a renegociação, os dirigentes, e continuam fazendo exatamente o mesmo processo, levando os clubes cada vez mais a um endividamento insuportável. Portanto, o foco não é mais discutir se deve refinanciar ou não, é se deve ter contrapartida ou não. Foi isso que a presidente Dilma fez ao vetar. Ela entende que tem que ter a contrapartida. Agora, não dá para tirar ponto de clube durante o campeonato, que leva a torcida a protestar contra o governo. A tirar ponto de um clube durante o campeonato? Não. É antes do campeonato. É sem emoção. A pergunta é, você tem as certidões? Tenho. Então você disputa a primeira divisão. O senhor, eu não tenho. Só vou procurar um campeonato para disputar. O da Série A tem que estar em dia, no sentido de equacionar e dentro de uma visão de uma administração responsável. Bom, como em todo episódio, tem os atores. Qual o ator que mais cresceu nesse episódio? O Movimento Bom Senso, que superou a bancada da bola da CBF. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Forte abraço. É bola em jogo, galera. Oi, samba.